Olá, meus amados, voltamos aqui agora com a segunda parte da nossa aula, tá? Eu quero só fazer um parênteses aqui sobre energia. Olha só, sobre energia, eu quero fazer uma observação aqui, nesse cantinho aqui, sobre energia, tá? Que é o seguinte. Observação. Observação do tio Sandro para vocês aí. Primeira observação. A primeira observação é o seguinte. No sistema internacional, que é o SI, Sistema Internacional de Unidades, a energia é expressa em joules. Joules, é tudo a mesma coisa. Joules. Certo? Segunda observação que eu quero fazer para você aqui é a seguinte, né? Existem outras formas de energia. A gente viu algumas aí na usina hidrelétrica, mas existe várias, né? Existe energia elétrica que a gente viu ali, né? Energia elétrica, energia térmica, existe a energia luminosa que eu falei, mas existe a energia química, certo? Existe a energia nuclear, né? A energia magnética, certo? Existe a energia solar, ou radiante, né? Solar. Existe a eólica, né? Dos ventos, e etc. Beleza? Só para a gente frisar isso aqui. Bom, agora a gente parou na aula anterior em sistemas isolados, não foi? Eu disse a rigor, não existe um sistema totalmente isolado. Então agora nós vamos aqui para a nossa terceira parte, certo? Que é a de propriedades da matéria. Então olha só, propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Essa propriedade da matéria nós vamos dividir ela em três, certo? Então nós temos três. Depois eu vou fazer um aprofundamento em mais duas aí, certo? Então nós temos três propriedades da matéria. Nós vamos estudar propriedades gerais, funcionais e as específicas. Certo? Beleza? Gerais, funcionais e específicas. Então vamos começar aqui pela primeira propriedade, que são as propriedades gerais da matéria. Propriedade geral da matéria, a primeira, né, que a gente vai estudar é a massa, né? Massa. Gostaria de falar por que propriedades gerais da matéria, né? São propriedades inerentes a todas as espécies de matéria. Então, toda a matéria, ela tem massa. A gente vai estudar aqui massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, inércia, divisibilidade e outras. Então, toda a matéria tem essas propriedades. Então, massa. Então, toda propriedade tem massa, certo? Então, o que é massa? Né? Massa é a medida da quantidade da matéria, certo? Massa é a medida da quantidade da matéria. Agora eu quero fazer uma observação para você aqui muito importante. Uma observação do tio Sandro. Não confunda massa e peso, certo? É importante saber a diferença de massa e peso, certo?
Como, Sandrão? Como assim a diferença de massa e peso? Eu vou fazer para você aqui, ó. Massa, por exemplo. Massa é uma a massa de uma matéria, na verdade, ela é constante. Então, ela é constante, certo? Constante. Então, a massa de uma determinada matéria é constante, não varia, certo? Porque essa massa é a quantidade de matéria. É a quantidade de matéria. Certo? Então, massa ela é constante, ela não varia. Certo? Beleza? Ok? Beleza? Sandro, e qual é a diferença para peso? Então, vamos lá, peso. Certo? Peso. O peso, meus amados, é o resultado da atração gravitacional, certo? Beleza? Então, atração gravitacional. Atração gravitacional. Oh, desculpa aqui, ó. Atração gravitacional. Beleza? Então, o peso é a atração gravitacional. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, o peso na Terra é diferente do seu peso na Lua, por causa da atração gravitacional. Ok? Então, peso é uma coisa, massa é outra. Massa é constante. O peso varia dependendo de onde você esteja. O seu peso na Terra é um, na Lua é outro, correto? Porque o seu peso na Terra é um, na Lua é outro, porque depende da atração gravitacional, certo? Esse foi o primeiro. Vamos para o segundo, para a letra B aqui agora. Letra B. Todo corpo ele tem extensão. Todo corpo tem extensão. O que é isso, Sandrão? Extensão, né? Extensão é o espaço que a matéria ocupa, ou seja, você vai fazer uma relação aqui, extensão é o seu volume. Extensão é o seu volume. Então, massa é uma propriedade geral, extensão é outra, e agora nós vamos para a inércia, certo? Inércia, certo? O que é inércia, Sandrão? A inércia é a propriedade que os corpos têm de manter o seu estado de movimento ou de repouso inalterado, a menos que alguma força interfira e modifique seu estado. Por exemplo, vou fazer aqui um exemplo para a gente, para você entender. Então, inércia é a propriedade que o corpo tem de manter o seu estado em movimento ou repouso inalterado, a menos que alguma força interfira e modifique seu estado, ok? Então, na verdade, não é nem um exemplo, na verdade é uma observação que eu vou fazer, mas eu vou deixar como exemplo, certo? Então, a massa de um corpo está associada à sua inércia, correto? Ou seja, isso é a dificuldade de você fazer, a dificuldade de você variar o seu estado de movimento ou de repouso. Então podemos definir massa como a medida da inércia, certo? Então, podemos definir como definir massa como medida da inércia, certo? Medida da inércia. Beleza? Então, por exemplo, quanto maior for o corpo, né, um corpo com massa maior tem uma quantidade de inércia também maior.
É, Sandrão? É. Por exemplo, um ônibus e um carro. Então nós temos aqui um ônibus e um carro. O que é mais fácil fazer andar ou o que é mais fácil fazer parar, por exemplo? Hein? O que é mais fácil? O que é mais fácil você fazer andar? Um ônibus ou um carro? Né? Vamos lembrar. Um corpo com massa. Aqui, ó. Um corpo com massa maior. Aqui não foi aqui o verdinho. Vamos lá. Um corpo com massa maior tem uma quantidade maior de inércia, né? É mais difícil colocar esse corpo em movimento, correto? Quando quanto fazer o parar também. Então, por exemplo, o que é mais fácil fazer, se fosse empurrar, o que é mais fácil? Empurrar um ônibus ou empurrar um carro? Tá certo? Você tem que ser bem forte para empurrar um carro também, né? Mas só tendo a ideia, né? Beleza? Mais difícil é você empurrar um ônibus. Também é o seguinte, quando ele começar o movimento, o que é mais difícil ele parar? É mais difícil parar o ônibus do que parar o carro, certo? Então, inércia, na verdade, também está relacionado aí à massa, né? Podemos definir massa como a medida da inércia. Então, massa é a medida da inércia. Beleza? Ok? Entendido isso aí? Vamos para o próximo agora. O nosso próximo é a impenetrabilidade. Impenetrabilidade da matéria, certo? Então é o seguinte, duas porções de matérias não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço, certo? Então impenetrabilidade é isso, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Por exemplo, você tem uma caneta e um lápis, você consegue botar os dois ao mesmo tempo, um junto do outro? Não, você já sabe isso há muito tempo, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Letra E, divisibilidade. Divisibilidade. Certo? O que é divisibilidade? Toda matéria pode ser dividida sem alterar a sua constituição até um certo limite. Correto? Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui para a gente, né? Se a gente pegar uma barra, tem aqui uma barra de ferro, por exemplo, ou uma barra de ouro, vou botar uma barra de ferro, e eu resolver dividir essa barra na metade, certo? Agora eu tenho a metade da barra de ferro, e eu resolvo de novo ir diminuindo essa barra de ferro, até chegar na entidade mais íntima da matéria, que é o átomo. Lógico que a gente sabe que o átomo não é a menor porção da matéria, tem prótons, nêutrons, prótons, tem os quarks, mas isso aí é uma outra aula, tá? Mas vamos parar no átomo, certo? Que é a unidade íntima da matéria, certo? Então a divisibilidade existe até um limite, ok? Certo? Então toda a matéria pode ser dividida sem alterar a sua constituição até um certo limite. Então nesse caso até o átomo, né? Nesse caso a gente faz na relação até o átomo, que é a unidade mais íntima. Por exemplo, se você pegar a glicose, por exemplo, vamos pegar aqui a glicose. Se você tem aqui, se você pegar a glicose é uma molécula. Se você for dividindo a glicose, sempre na sua metade, você vai chegar até a molécula de glicose. Certo? Você vai chegar até a molécula de glicose. Então, toda a matéria pode ser dividida sem alterar a sua composição. Ela não deixou de ser glicose, né? Então, aqui, por exemplo, a barra de ferro, quando você chegou até o átomo de ferro, né? Quando você chegou até o átomo de ferro, não deixou de ser ferro, apenas você chegou até a unidade íntima da matéria, que é o átomo. Certo? Daqui você chegou até a unidade íntima
da glicose, que no caso é a molécula. Porque se você partir a molécula em átomos, ela já não é mais glicose, ok? Ela são os átomos que compõem a glicose, a molécula de glicose. Beleza, meus amados? Ok. Vamos para o próximo agora. Letra F. Compressibilidade. 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 Então, o que é compressibilidade? Né? Sobre a ação de forças externas, né, o volume ocupado por uma matéria ele pode diminuir, ok? Então, a compressibilidade seria você, como se fizesse uma pressão, né? Como você pega um balão e começa a apertar o balão. Você está aumentando a pressão, você está fazendo a compressibilidade, né? E aqui eu tenho uma observação para a gente. Então, toda matéria ela é compressível. E a gente pode até fazer o seguinte aqui. O gás ele é mais compressível que o líquido, que por sua vez é mais compressível que o sólido. Certo, meus amados? Lógico, o gás é mais compressível, é mais fácil. Enche um balão, por exemplo. Você enche um balãozinho aí, você enche um balão de ar, é fácil você comprimir ele, correto? É fácil você apertar ele. Já o líquido e o sólido já é mais difícil. Então, o ar, né, é o mais compressível que o líquido, que é mais compressível do que o sólido. Beleza? Beleza? Então, compressibilidade, a gente pode até fazer uma definição mais simples, né? É a capacidade de reduzir o volume de um corpo quando submetido a uma compressão. Por isso que o gás ele é mais compressível. Beleza? Vamos para o próximo aqui agora, que é elasticidade. Letra G. Elasticidade, certo? O que é elasticidade, né? Elasticidade é a capacidade que os corpos sólidos apresentam de retornar à sua forma inicial, né? Quando você deixa de atuar sobre eles uma força que promove deformação, ou seja, distorção, por exemplo. Ou melhor, né? Dentro de um certo limite, se você fizer uma ação de uma força que causa uma deformação na matéria, ela vai retornar à forma original, assim que essa força deixar de ser agente. Então, você está apertando o negócio, ou você está esticando, parou de esticar, ele volta para o tamanho original, né? Por exemplo, a gente pode até fazer um exemplo aqui. A borracha, por exemplo, né? A borracha mais elástica, por exemplo, que a madeira. Certo? Então, de certa forma, né, a gente pode dizer o seguinte, que toda matéria tem uma certa elasticidade. Certo? Toda, observação aqui, ó. Observação do tio Sandro. Toda matéria tem uma certa elasticidade. Beleza, meus amados? Vamos para o próximo agora. H, nós temos porosidade. Sandrão, o que é porosidade, certo? A matéria é a matéria descontínua, né? Isso quer dizer que existem espaços vazios, lógico, entre as partículas. Então, existe espaço vazio entre as partículas,
que formam qualquer tipo de matéria, certo? Esses espaços podem ser maiores ou menores, certo? Tornando a matéria mais ou menos densa. Então, a matéria ela tem espaços vazios, certo? Existem espaços vazios, certo? Então, esses espaços vazios tornam a matéria mais ou menos densa, certo? Beleza? Por exemplo, a cortiça apresenta, por exemplo, a cortiça apresenta poros maiores, né, do que outra matéria, certo? Como, por exemplo, o ferro, né? Por exemplo, a cortiça apresenta mais poros que o ferro, por exemplo. Ok? Agora eu quero fazer uma observação para vocês aqui agora. Uma observação do tio Sam, certo? Vou fazer uma observação agora aqui. Vou fazer um exemplo aqui, para fazer uma observação aqui, que eu acho que, se eu não me engano, foi até uma questão de uma Olimpíada de Química, se eu não me engano, alguma coisa assim desse tipo. Que é o seguinte. Eu tenho aqui água. E aqui dentro eu vou botar a sacarose. Vou botar o açúcar, certo? Se a matéria, como a gente viu, vou mudar de cor aqui agora. Se a matéria tem impenetrabilidade, impenetrabilidade. Como é que você, colocando essa quantidade de sacarose aqui dentro, o volume continua o mesmo? Como é que você explica isso? Certo? Você explicaria por uma outra propriedade da matéria que nós estudamos hoje, que é a porosidade, certo? Toda matéria tem poros, né? Toda matéria tem espaços entre elas, certo? Então, isso ocorre devido a outra propriedade da matéria, que é a porosidade. Toda matéria tem poro. As moléculas de água têm espaços vazios, certo? Então, a molécula de água, então, vou aqui, por exemplo, deixa eu desenhar aqui no cantinho. Eu tenho aqui, você sabe que a molécula de água é um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, certo? Beleza? Então, oxigênio e hidrogênio. Entre as moléculas de água, existem espaços vazios, certo? Esses espaços vazios é que vão acomodar as moléculas de sacarose. Agora, lógico, se você continuar colocando sacarose aqui dentro, né? Logicamente, a sacarose ela vai começar a afastar as moléculas, né? Ela vai começar a empurrar as moléculas de água, certo? Porque ela vai estar ocupando aqui o meio, então ela vai estar empurrando as moléculas de água, fazendo assim que o volume pode aumentar, certo? Mas, lógico, uma grande quantidade de sacarose, tá? Essa observação é boa, é massa, essa questão foi muito boa, né? Se a matéria tem impenetrabilidade, como é que você explica você adicionar sacarose, certo, em água e o volume permanecer o mesmo? Ok? Aí você já sabe, devido a outra propriedade da matéria, que é a porosidade. Beleza, meus amados? Ok? Então vamos para a próxima agora.